Você percebe que o seu filho, quando vê crianças brincando, aquele grupinho ali reunido, ele fica com muita vontade de ir lá brincar, pedir para entrar, mas se recolhe, fica com muita vergonha de se colocar? Ou quando alguém cumprimenta ou fala com ele no elevador, ele também não consegue responder? Pode ser que seu filho seja um pouco tímido. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre essas crianças consideradas tímidas e o que fazer para ajudá-las. Vem comigo! Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as crianças que são tímidas, que acabam se recolhendo mais, que não conseguem dizer aquilo que querem, né? Que se sentem um pouco deslocadas em algumas situações. Como é que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos que apresentam essas características? Essas crianças podem ter um pouco de dificuldade no relacionamento, no contato com o outro, de dizer oi, de cumprimentar, de falar do que sente, de se colocar, de dizer isso eu quero, isso eu não quero. Geralmente eles dizem tanto faz, pode ser, e não conseguem dizer daquilo dos seus desejos, das suas vontades, principalmente se for uma situação em que não estejam com pessoas familiares da sua convivência. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que cada um de nós tem as nossas predisposições, né? De como a gente é, as nossas características, aquilo que a gente já veio, né, na nossa identidade. Mas não significa que isso seja apenas essa forma de funcionamento ou que seja o fim. Eu digo que essas coisas, essas características que a gente tem, é como se fosse o ponto de partida. Ok, pode ser que seu filho ou você mesmo seja uma pessoa mais tímida, que tenha dificuldade de se colocar, mas isso não significa que você precisa ser assim para sempre o tempo todo. Isso é um ponto de partida. E aí a caminhada toda é de aprendizado, porque todos nós temos questões que a gente precisa cuidar, trabalhar, melhorar, e isso faz parte da vida. E a gente entender essa característica do nosso filho como um ponto de partida e não algo estático, ele é assim, vai ser assim para sempre, ou isso é ruim, isso já ajuda muito para que ele possa se desenvolver de outra maneira. Pode ser que a gente tenhamos alguns desafios, né, ricos e muito transformadores ao longo dessa caminhada com essas crianças tímidas. Mas esses desafios, eles podem sim ser trabalhados, a gente pode sim ajudá-los a transpor. Quando a gente apenas nomeia, rotula, isso aprisiona a criança naquela característica. O fulano é tímido. E a criança começa a ouvir sobre isso. Eu sou tímido, então ele não entende que ele pode tentar não ser tímido naquela situação específica. Poxa, tem um grupo de amigos ali brincando, não sou muito amigo, mas a brincadeira tá legal, eu queria tanto ir lá pedir para brincar, mas ele fica daqui recolhido e não consegue ir até lá. E aí quando a gente diz, não, você pode, você vai lá, tenta, consegue, a gente ajuda a criança a acreditar nela mesma que é possível que ela vá lá e faça. Quando a gente fica na posição de que, não, fulano não vai porque ele é tímido. Não, nem adianta que ele não vai lá pedir para brincar porque ele é tímido. Ou então a gente chega no elevador e aí alguém cumprimenta e o fulaninho não responde. A gente diz para a pessoa, não, o fulano é tímido, ele não responde. Quando a gente pode dizer para o filho, acho que a fulana falou com você. E aí a gente vai ensinando para a criança que ele pode sim responder. Então a primeira coisa é a gente não rotular, não ficar falando isso. Ele pode sim ter essa característica e talvez ele nunca seja aquela pessoa extrovertida, mas a gente pode ajudá-lo para que isso não se torne algo que impeça ele de fazer coisas que ele quer, que impeça ele de transpor desafios na infância, na adolescência, na vida adulta. Quantas pessoas não se jogam, né, diante de uma oportunidade por medo de se expor, por essa timidez. E aí é tão importante desde cedo a gente trabalhar isso, que a gente vai desenvolvendo nessas crianças habilidades sociais, habilidades emocionais para que eles possam lidar com a sua própria timidez, que todos nós temos, em menor ou maior grau.
E por que é importante a gente se insistir com a criança para que ela, cumprimente, para que ela diga o que ela quer, para que ela peça para aquele grupinho lá de amigos que ele quer fazer parte? Por que você não tenta, vai lá e diz, olha, de que vocês estão brincando? Eu acho que eu gostaria de brincar com vocês. É porque é importante a gente incentivar isso, porque quando esse estado de timidez se cristaliza, ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai ficando mais difícil. Eu sempre digo isso pros pais. Quando chega um adolescente aqui, algumas coisas lá de trás já estão, já caminharam tanto, já estão um pouco mais difíceis. É claro que a gente precisa cuidar, a gente precisa verificar o que está acontecendo, mas é diferente de uma criança de 4, 5 anos. Essa criança ela está muito mais aberta a mudanças, a novos desafios, a novas possibilidades, porque ele está realmente, aquele momento é o primeiro aprendizado dele em relação àquilo. Então é importante demais, porque se a gente não aprende a cumprimentar o outro ali naquele desconforto mesmo dos meus 4, 5 anos, a gente mostrando para essa criança que se ele se esforçar, ele vai conseguir, ele vai dar conta, e não é algo tão impossível assim, tão difícil, isso vai virando um hábito, vai ficando mais fácil, e daqui a pouco ele vai chegar no grupo de amigos, de colegas, e vai dizer, oi, eu sou fulano, eu posso brincar com vocês? E isso vai sendo prazeroso para ele vencer esses desafios. A gente precisa também procurar encontros com esse tipo de criança autênticos e de qualidade. Como assim? Encontros conosco, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, para que essa criança se sinta segura ali para ser quem ela é, para errar, O erro é outra questão para esses tímidos, porque eles podem se sentir extremamente ridicularizados. Então, é importante que ali no nosso encontro a gente lide com esse erro de uma maneira mais tranquila, como processo, como aprendizagem, e não como algo terrível, como punição. Isso é algo que a gente precisa cuidar nas nossas relações com os nossos filhos, não apenas para os tímidos, mas para todos. Como é que a gente tem visto o erro dentro das nossas relações? Porque essas crianças tímidas, principalmente, precisam se sentir seguras. Se eu me sinto seguro, eu vou lá e digo o que eu quero. Eu já vou lá e peço para brincar e tudo bem, Então, assim, eles precisam dessa segurança. Isso precisa ser incentivado, aprendido e cultivado nas nossas relações. Outra coisa muito, muito importante é não comparar. Olha o seu irmão, ele cumprimenta já. Olha o seu amigo, ela dança, ela se apresenta no colégio, ela faz e acontece. Cada um tem o seu tempo. Seu filho, ele tem o seu tempo, e talvez ele tenha mesmo esse ponto de partida um pouco mais tímido. A gente precisa respeitar isso. Respeitar não é a gente não estimulá-los a treinar, um pouco mais de lidar com esse desconforto nessas relações sociais, mas não comparar com outras crianças, porque quando eu comparo, ele olha para aquela menina se apresentando lá, toda desenvolta, ele vai pensar, nunca eu vou fazer isso, e aí ele se recolhe ainda mais na sua timidez. Então a gente precisa ter muito cuidado de como a gente vai falar para essa criança. A gente precisa falar dela, a gente não precisa. Comparação, gente? Não é bom em nenhuma situação. Nem positiva, nem negativa. Comparação não ajuda a criança. E nesses casos piora um pouquinho mais ainda. É isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Um beijo!